Iracema, nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado. Olá, olá, bem-vindos. A gente está reunindo aqui para trocar ideia com o Levi Araújo. Você que está aí de boa, chegando aí na área, sejam bem-vindos. Eu estou mandando aviãozinho para a galera aqui, ó. Du Soares, li seus textos essa semana. Ô, velho, que legal, mano. Você curtiu? E viu uma live. Nossa, aí sim, velho. Que legal. Prazerão, viu? Gosto do você. Salve, Pedrão. Beleza, gente? Ó, quero convidar vocês a clicar no avião e convidar as pessoas para estarem aqui. Beleza? Tem uma galera que tá de boa nesse sábado à noite aí. Dá um salve neles pra gente ficar junto aqui, trocar uma ideia com o Levi Araújo. Na verdade é Levi Araújo, não é Daraújo não. Luciana, Leila, sejam bem-vindos e bem-vindas, minhas queridas. Tudo bem? A galera tá chegando devagarzinho nesse sábado de preguiça, né? Que tá na nossa quarentena. Se você puder clicar no aviãozinho e convidar as pessoas para estarem aqui também. Quem você sabe que está com preguiça em casa, convida para estar aqui, tá bom? É só clicar nesse aviãozinho que tem aí embaixo e mandar o convite para a galera que tá aí online aí na tua listinha. Olá, Sol. Oi, meu mano, tudo bem? Salve, camarada, beleza? Tudo na paz, graças a Deus. Tá com frio aí, velho? Tá de blusa? Puta frio. Veio um friozinho aqui do nada, né, mano? Eu tô em Peruíbe, litoral de São Paulo. Tem um ventinho bom aqui também. Tá frio aí? Pô, tem um ventinho dizendo que vai fazer maior frio daqui a pouco. Eita, não, por aqui tá batendo um frio bom. Então espera porque ele tá descendo a serra. Ele tá chegando aqui embaixo, né, mano? Você tá bem, velho? Tudo tranquilo? Tô seguindo aqui, tocando barco, né? Tocando Sim. barco com um tempinho nosso aí de isolamento voluntário e quarentena. Enfim, Sim. tá dando pra tocar o barco. Tamo firme. Legal, graças a Deus, mano. Tamo firme também. Velho, eu te conheci, por incrível que pareça, mano, na Missão Sena em 2002, 3, 4, alguma coisa assim. Mas foi algum trabalho que você estava desenrolando por ali, não era vinculado à missão, não, mas era alguma coisa que estava rolando ali e você apareceu por lá e já militando nas causas aí, né, velho? E aí, depois de lá, eu viajei um montão. Hoje eu moro em Goiânia, mas estou aqui na casa dos meus pais, litoral de São Paulo. Ah, que legal, mano. Que legal. Então você mora em Goiânia e como é que é? Trampa lá, mora lá? Como é que é isso? Cara, eu mudei para Goiânia há 2 anos. A gente começou a trabalhar com uma comunidade de fé bem pequenininha que já desenrolava lá. Eles começaram a se organizar dentro de uma faculdade, da Faculdade Federal de Goiânia, né? E aí começaram a se reunir de uma forma mais simples, e especialmente depois desse movimento, né, mano, das igrejas vinculadas ao conservadorismo aí, bolsonarista e tal, né? Moçada Sim. pulou fora. E aí foi quando me convidaram para estar perto e junto deles lá. Uhum. Então eu fui para Goiânia, eu fui lá para a terra do sertanejo universitário lá. Tô ligado. Que bom. Mas tá sendo... bem lá, tá por lá, tá bem. Graças a Deus, mano. Tamo lá Legal. na terra do Piqui. É isso Coisa aí. boa, velho. Obrigado por você disponibilizar um pouquinho do teu tempo aí pra gente trocar uma ideia. Sabadão à noite ainda, né, velho? Pois é, cara, mas estamos aí, estamos juntos.
Vamos conversar, vamos bater papo. O pessoal que participa agora é então a turminha também de Goiânia, da turma tua de lá, de Cara, Goiânia. deixa eu dar uma olhada quem tá aqui. Eu acho que pinga de todos os lados, ó. O Legal. Everton é Ribeirão Preto, a Andressa é de Goiânia, de Anápolis, Anderson, pô, não sei de onde é, Carol de Anápolis também, que é ali pertinho de Goiânia, né? A Uhum. Leila é do Ceará. Tem Aí uns tem uma galera camarada que eu meu não aí. sei. Tem uma Tem uma turma minha aí galera também. diferente aí. Tem uma turma aí. Eu vou dar tchauzinho pros caras tudo aqui, já mandei avião pra todo mundo e aí agora Pronto. a gente vai. Ô Levi, como que era o pequeno Levizinho, velho? O Levizinho criança. Você sempre foi de uma família cristã? Como é que é? Sim, eu fui. Eu nasci numa família assembleiana, da Assembleia de Deus. Então eu Ó, cresci dentro do ambiente da Assembleia de Deus. E minha mãe cantando no coral, meu pai também cantando no coral, eu participando da escola dominical, enfim. Então eu cresci, enfim, nasci numa casa de crentes da Assembleia de Deus. Então foi muito muito interessante esse tempo. Mas eu era um menino de rua que brincava na rua, jogava bola, soltava pipa, aham. jogava peão, enfim. Na Jardim Elba, que agora fica aqui pertinho de onde eu estou morando agora, que era a famosa Rua 1, grandes clássicos de gol garrafa, com uma vizinha que era uma verdadeira fura-bola. Nunca vi. Aquela mulher furou mais bola que a gente jogava bola do que você possa imaginar. A gente ia chutando bola naquela. Mas também a gente insuportável, a molecada tinha que jogar bola, ela tinha que ser vizinha, e a bola tinha que ser jogada e por ela furada. É, Então, tá certo. então Fazia parte do espetáculo, né? e aí aí tinha a escola, tinha as coisas normais de escola, eu estudava em Camilópolis, bem distante, Aham. e a igreja, ela ficava ali quase pertinho da divisa para o primeiro subdistrito de Santo André, que era a Assembleia de Deus. E a gente pegava um busão, que a gente ia para o culto, pegava os cultos, né? Opa. Então era um tempo e um período bem bacana, bem joia. Eu lembro com eu e meu irmão mais 3 anos mais novo que eu, Aham. e a gente curtia bastante. Então, é a época eu fui moleque de brincar, de jogar bola, estudar e tal, ir na igreja, participar de escola dominical, aquelas coisas de final de ano, que era Natal, Aham. que a gente fazia peças de teatro. Já fui tudo, já fui ovelha, já fui lobo, já fui cajado, já fui pastor, já fui anjo, já fui estrela, já fui cajado, né? Eu já falei. Capeta. Grama, capeta não, porque em Natal dificilmente aparece um Ah, capeta, é? né? No Natal não tem capeta, né, pô? É verdade. Até tem, só que não aparecia, né? Ô, mano, e como que se deu essa parada de ser pastor, de se perceber assim, pastoreando gente? Na verdade, essa coisa de pastorado, de pastorear, ele foi surgindo muito mais dentro de uma realidade de dom pastoral, de pastoralidade, do que a questão Sim. mais de instituição. Aham. Então, muito mais, sempre muito ligado, linkado à questão do discipulado. Do discipulado cristão, de fazer discipulado, etc. Sim. Então, mas não era uma coisa, ou seja, eu não nasci falando vou ser pastor e vou fazer seminário, vou fazer faculdade Aham. teológica. Aliás, não fiz nem faculdade teológica, não fiz nem seminário. Eu sou graduado em Direito, fiz a faculdade de Direito, Aham. mas não tem esse negócio de teologia. A minha formação bíblica teológica, ela não passou pela caminhada de uma faculdade teológica ou de um seminário teológico, entendeu? Aham. Então, agora, a pastoralidade, o dom pastoral, cuidar de pessoas, fazer discipulado e essa história toda, é alguma coisa que foi surgindo desde a minha adolescência. Desde a minha Já foi adolescência. rolando naturalmente, né, Já, na convivência naturalmente. com o Era evangelho. uma liderança que surgia, que marcava dentro de pastorear, discipular a galerinha,
E óbvio que isso daí, por conta até da minha facilidade de me comunicar e tudo, de falar, Aham. o conteúdo bíblico que eu fui adquirindo desde os meus 9 anos de idade, quando eu disputava com a minha mãe quem que lia a Bíblia, quem iria ler a Bíblia mais vezes no ano. Aham. E aí foi indo, não começou nada de interesse espiritual, não, era disputa mesmo, para disputar, Aham. para saber quem é que lia mais a Bíblia, tentar ganhar dela. Nunca ganhei dela. É mesmo, E cara. nunca ganhei dela. A véia lia a Bíblia pra caramba e lia com bastante atenção. Então, se alguém tiver que me falar como é que foi que eu construí, quem foi quem me estimulou, quem me conduziu para essa caminhada de definir leitura bíblica, de definir conceitos teológicos, e depois de ir construindo tudo isso, inclusive fazendo com que tivesse até métodos de estudo, de leitura da própria Escritura, foi minha mãe que me provocou isso Sim. daí. E aos poucos eu fui indo, fui estudando, cada vez pesquisando mais, à medida que eu percebia os temas eu ia me aprofundando. Aí alguns livros que eu percebia dos autores, sempre lendo livros que me levavam para poder olhar para um conservador e para um não tanto um ortodoxo e um heterodoxo. Então sempre Aham. fazia essas variações, até que Aham. quando eu chego já no final dos meus 18, 19 anos, começando os 20 anos, eu já tenho já em mente algumas convicções que aí eu sim vou aprofundar, e foi muito legal, mais ou menos por aí, que tem essa Pô, história de construção bíblica teológica aí. sim, que legal. Você teve uns professores bons, né, mano? A tua mãe incentivando, Espírito Santo, Jesus, galera aí em peso dando aula. Isso aí, show E de a bola. praxis, né? Eu acho que, E a praxis, exatamente. eu acho que a questão de estudar teologia e de estudar a Bíblia, estudar teologia, mano, se não tiver prática, se não tiver praxis, meu, Exatamente. é só mais uma informação para ocupar HD. É, e o cara sai da escola teológica ou seminário cheio de informação que ele pode replicar, mas não consegue viver, né, velho? Porque viver o evangelho é outros 500, mais difícil, né, do que replicar, falar e tudo mais. Ô, Levi, vamos lá, velho. Direitos humanos é sempre treta por causa do que a terminologia virou, né? E Uhum. aí, uma das frases mais usadas aí pela galera é direitos humanos para humanos direitos. E isso é esquisitíssimo, né, mano? Uhum. Comenta para nós, o que você acha dessa parada de direitos humanos para quem é bonzinho, certinho e merece meritocracia aí pro cara, né? Essa frase já revela a ignorância de quem faz, né? E de uma ignorância abissal. E quem faz uma frase dessa, quem acredita numa frase dessa e quem estimula, ensina e replica uma frase dessa e acredita nisso daí, é uma pessoa absolutamente ignorante de si mesma, ignorante do que significa o ser humano, ignorante do que significa a raça humana, é uma pessoa absolutamente obtusa no que diz respeito ou seja, ela ignora. Ela ignora a coisa mais importante dos seres humanos, ou seja, os seres humanos. Então, quando uma pessoa vem com esse papo de que direitos humanos para humanos direitos, ela é ignorante, ela é obtusa, e aí depois, à medida que ela vai percebendo exatamente quem ela aí ela vai, talvez, porque gente assim nunca se descobre, né? Mas ela é uma Sim. pessoa que é obtusa, ignorante, hipócrita, e que dentro da sua hipocrisia misturada com a sua ignorância e obtusidade, ela se transforma nesses que são chamados de cidadão de bem, que são pessoas absolutamente tóxicas, pessoas absolutamente terríveis, pessoas que Uhum. são maligna, gente do mal, Sim. gente do maligno. Gente malvada, né? Que quer Gente, propor um jeito de se amar o outro, né? gente, Condições e gente má, gente gente malvada. má. Mano, Jesus de Nazaré foi um militante dos direitos humanos? Cara, Jesus de Nazaré, eu não diria que ele foi militante dos direitos humanos, eu acho que ele deu toda a base para que todos os camaradas que lutam por direitos humanos possam realmente fazer isso de uma forma sensacional. Jesus de Nazaré é aquele que é a presença junto com
aqueles que dançavam com ele antes de tudo ser criado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na grande pericorese da dança da Santíssima Uhum. Trindade, antes de essa presença sempre existente que traz todas as presenças, a fonte de todas as presenças, Jesus de Nazaré, Pai, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Santíssima Providência, Santíssima Presença, eterna e permanente presença antes de todas as coisas, que faz com que a partir dali, dessa presença sempre, sempre existente, passa a existir, ou seja, a presença do Deus que que jamais se dirá Deus existe. Isso aí é outra tolice. Não. Deus não existe, Deus é. Deus sempre foi, Uhum. e esse Deus que faz com que tudo o resto exista. Então, quando ele faz com que tudo o resto exista, ele faz com que o universo se faça presente, ele faz com que o macrocosmo se faça presente, ele faz com que o microcosmo se faça presente, ele faz com que as galáxias se façam presentes. Obviamente, em nenhum momento os planetas criados de maneira plana, absolutamente não. Mas todas as coisas são criadas e a Terra, o planeta Terra é criado, e até onde todos nós percebemos, não só o Evangelho, não só as Escrituras, mas até agora, onde temos informação, a partir dali, então, surge o ser humano, né? O ser humano, a raça humana. E aí a Bíblia Sagrada, Gênesis, vai relatar como é que, segundo as Escrituras, como é que essa raça surge. E ela surge de uma forma extraordinária, com um mix de terra, para que nunca se esqueça de que a relação do ser humano tá muito conectada com a terra, está muito conectada com o barro, está muito conectado com o humus, está muito humus que traz humildade, que é um ente entre toda a criação. E, obviamente, a partir dali, quando o ser humano surge, a gente percebe que esse ser humano, que na história e no relato bíblico é apresentado de forma tão extraordinária e tão bonita, ali está efetivamente toda a essência para compreendermos quem é esse Jesus de Nazaré, porque o verbo, sem nada do que foi feito, sem ele se fez. E esse verbo se faz carne e osso, Deus encarnado, palavra viva, palavra encarnada, que habita, vive entre nós, e aí ele mostra, sim, o que significa ser humano, ser gente, ser plenamente humano, e não só ser humano, mas também como se relacionar com os seres humanos. E da boca dele, entre tantas vezes e em tantos momentos, é que sai a frase que, para mim, de boa, é a frase clássica que os direitos humanos tinham que colocar como texto áureo para sempre. Todo mundo que luta pelos direitos humanos e pela sustentabilidade ambiental tinha que ter um texto que é um texto e uma frase de Jesus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, porque isso é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Então, nesse sentido, quando você fala assim, Jesus era um defensor dos direitos humanos, eu diria o seguinte, Jesus ele é o criador de todos os seres humanos, ele é aquele que trouxe condições para que o ser uhumano tivesse dignidade, ou seja, imago Dei definida, ou seja, ser humano já nasce com a cara de Deus, portanto, todo ser humano é imago Dei, seja lá quem for, e tem sua alteridade, e Jesus, durante os 33 anos, e o tempo que ele viveu e caminhou, o Cristo histórico, com corpo, com presença, com território definido, com tempo, no espaço, ele vem e na sua caminhada e trajetória e a forma como ele se relacionou com outros humanos, ele fez e apontou para o seguinte, olha aqui, seguinte, os seres humanos é o alvo do profundo do meu amor, o amor do Pai e o amor do Espírito, e todos eles são imagem e semelhança de Deus, e eu vim me entregar e morrer por todos eles. Então, é muito mais do que ser um ativista dos direitos humanos. Jesus é o salvador do universo e o salvador servo de todos os seres humanos.
Isso aí, meu mano. Cara, e por que você acha que esse debate de direitos humanos ou sustentabilidade, pautas mais progressistas, né, fogem tanto de debates de alguns dos grupos evangélicos, né? Não foge de todos, mas acho que da ampla maioria, né, mano? Não é uma parada que se prega no culto. Você não vê o pastor falando, ó, hoje à noite nós vamos falar aqui sobre como cuidar da mãe natureza, da nossa casa comum, né? E também não tem muito, ó, nós vamos cancelar o culto hoje pra gente visitar a galera que tá presa. E, tipo, é umas paradas que não rola, né? Tipo, por que Ah, você acha que o pessoal colocou pra fora algumas vezes? na verdade, não é que algumas vezes não, isso é o comum, é o que Uhum, é por conta de que as pessoas realmente foram com o tempo acreditando e vivendo e tocando adiante uma coisa triste, pensando que igrejas são paredes, são prédios, são estruturas, pensando uhum, que igreja é organização, que igreja tem a ver com CNPJ, que igreja tem a ver com estruturas eclesiásticas, que igreja tem a ver com pauta moral, que igreja tem a uhum. ver com ritos, dogmas e tabus, que tem a ver com espaços religiosos, espaços de culto. E esse equívoco terrível, ele não consegue levar as pessoas para a compreensão de que a igreja são as pessoas. Até porque tem cara pregando bonito, dizendo que as pessoas, que nós somos a igreja, vocês são a igreja, mas a maneira como continua se construindo a igreja, continua, não consegue comunicar, o ensino não consegue comunicar coerentemente essa verdade de que as pessoas é que são a igreja. Agora, Uhum. nós estamos numa fase, um momento de isolamento social, onde a oportunidade extraordinária para a gente voltar para essa verdade, por incrível que pareça, isolados uns dos outros, Uhum. voltarmos para poder entender que igreja de verdade agora estão tentando, de alguma forma, reproduzir o jeito que sempre foi o jeito errado de ser igreja, para tentar, de alguma forma, por meio de outra, até das redes sociais, para tentar, de alguma forma, ainda manter aquilo, quando deveria ser aproveitado mais ainda para poder aprofundar a mudança e a desconstrução definitiva daquilo. Que igrejas são pessoas, ou seja, o quanto é que nós estamos gastando recursos financeiros e recursos, etc., tempo, energia, sabe? Para poder manter estruturas enormes, quando na verdade a gente teria que estar pensando exatamente ah, olhando como é que nós vamos sair daqui para a gente não voltar para o normal, não voltar para a vida normal, Uhum. mas voltar absolutamente ressignificados e diferentes para poder voltar a pensar sobre isso. Porque quando você vê a dificuldade do pessoal discutir sobre direitos humanos, sobre a natureza, sustentabilidade, sobre justiça social, sobre Uhum. essas coisas todas, essa é uma estrutura que já vem marcada por uma série de coisas. Primeiro, por conta de uma prática eclesiológica absolutamente distante da verdade de que a igreja são as pessoas, Uhum. mas também uma soterologia e uma missiologia que vem que é exportada e que traz para a gente uma convicção de que nós precisamos ganhar alma para Jesus. É a turma que realmente acredita que nós vamos salvar a alma para Jesus. Nós vamos fazer congregações de Gasparzinhos, porque não entendemos ainda que corpo sem alma é cadáver e alma sem corpo é fantasma. E essa teologia que Uhum. vai destacando soltando, né? Soltando vai esquartejando o ser humano, ela passa a ser ensinada nos seminários, passa a ser ensinada nas faculdades teológicas, passa a ser pregada nos púlpitos. Então, toda vez que alguém vira e fala assim, ó, as pessoas, elas são, o evangelho é o evangelho para todas as pessoas. Comunista! O evangelho é o evangelho para todo homem. Comunista! O evangelho é para toda a pessoa, corpo, alma, espírito, emoções, memórias. Comunista! Então o pessoal já começa a ir nessa linha e vai com essa loucura toda e é o que mais vinga, é o que mais surfa, é o que mais tem. Comunista! E aí o pessoal vai enlouquecendo os outros, mas de um jeito piedoso. Então o cara é Sim. capaz de cantar um hino antigo
Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Comunista! Palavra justiça. Aí Sim. os loucos, aí o pessoal vai enlouquecendo, entendeu? Então, com quem que você anda conversando? Com o Levisão? Comunista! Com quem que você anda conversando? Com o Antônio Carlos lá do Rio de Janeiro? Comunista! Com quem que você anda É, conversando? Com o Ariovaldo Ramos? Comunista, comunista, comunista! Então, é, assim, o Lulo pessoal... petista, né? Lula petista, exatamente. Aí é tudo. Aí vem com o Lula e o PT, né? É É, o jogo de sempre. O jogo de sempre. Mas é uma pena, sempre a mesma conversa, né? sempre. E agora muito mais fortalecida, agora muito mais consolidada, agora muito mais, vamos dizer assim, é, agora, vamos dizer assim, muito mais endemoniada. Agora, agora Agora muito é, mais um, endemoniada. Existe é um uma entidade endemoniamento. especial, né, mano? É um É, endemoniamento um especial, mano. endemoniamento. Eu estou dizendo ultimamente e estou insistindo. Nós estamos com um lance de possessão coletiva no Brasil. E por incrível que pareça, a possessão coletiva tem discurso de crente, cara de crente, música de crente, pregação de crente e olhar absolutamente distante da realidade do Evangelho de Jesus. Hoje, se a gente quiser arrumar confusão com esses crentes, é só pregar Jesus. Se a gente quiser arrumar confusão desses crentes, é só falar de Jesus e do Evangelho. E se a gente Sim. quiser deixar que esses demônios fiquem absolutamente oriçados e assim enlouquecidos, ensandecidos, é começar a falar do Sermão da Montanha. Aí os caras vão sair batendo cabeça. Porque o Sermão da Montanha é uma loucura, né? Até para nós, né, cara? Parece que Jesus Lógico, aí falou, eu vou dar lógico. uma arregaçada aqui pra galera, né, mano? Pode crer, pode crer, pode crer. Ô, mano, e tem uma galera que mandou algumas perguntas. A moçada tá escrevendo aqui também, e a gente responde todas. Mas uma pergunta que sempre me mandam, e mandam quando eu falo que é você que tá vindo aqui, ou é o Ari, sempre vem a mesma pergunta, que é: cristão pode ser de esquerda? Vai, Você sabe mano. que, você sabe que é o seguinte, isso aqui é bacana. Se o cara conseguir, se o cristão conseguir, com as suas convicções do Sermão da Montanha, do que Jesus ensinou, se o cara conseguir com suas convicções do ano aceitável do Senhor, do ano do jubileu, da Uhum. voz profética, estudando a lei, a Torá, a essência da lei no que diz respeito a cuidar dos menos favorecidos e dos mais vulneráveis da sociedade. Se Sim, o cara conseguir em ler e ouvir os sábios e todos os homens e mulheres bíblicos e toda a história dos intérpretes da lei, se ele conseguir olhar para esse momento, esse movimento dos seres humanos, das sociedades humanas, e ver como é que foi que Jesus e seus discípulos andaram. E ele conseguir ser no mínimo, vamos dizer assim, e ele conseguir ser assim, um cara direita, vamos dizer assim, vamos chamar de direita moderada. Cara, eu preciso ouvir essa pessoa e estudar com ela, porque deve ser uma pessoa bastante original, bastante fantástica, deve ter muita coisa, porque tem que conseguir explicar, principalmente no que diz respeito às questões de produção, as questões de economia, as questões de acesso à terra, as questões de partilha de terra, as questões de cuidado com a terra, as questões de perdão, de não endividamento do trabalhador, não sim, precarização do trabalho, enfim. Eu não estou falando eu estou falando tudo isso aqui sendo em ano de jubileu só. sim. Então, eu ainda estou para ver. Agora, se o cristão pode ser de esquerda, ele pode ser o que ele quiser, desde que ele não abra mão do que Jesus ensinou para poder ser de esquerda. Você sabe que. Sabe, o que eu acho. Desculpa. Não, mas só dizendo isso. Esse Aham, negócio de esquerda sempre vai surgir. Eu, aham, sinceramente, nem me preocupo com isso. O pessoal vai me chamar de esquerda sempre. Toda vez que eu abrir a é. boca para pregar
sobre o ano do jubileu, vamos chamar de esquerda. Toda vez que eu abri a boca para poder pregar sobre a voz profética e todos os profetas e a história bíblica, vamos chamar de esquerda. Se eu começar a pregar sobre Jesus de Nazaré, então aí pronto, aí eu sou Daí comunista ferrou. perigoso, perigosíssimo. Se eu for falar qualquer coisa, eles vão chamar de esquerda. E outra, quiseram já carimbar, carimbaram, e eu tô nem aí com o carimbo deles, porque o meu carimbo é outro. A minha marca é o Sim. sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Agora, Aham. essa coisa toda aí sempre vão falar, mas na verdade você fique tranquilo, sim. O irmão que está falando que você pode ser, pode ser. Tem muito cristão que é de direita e ninguém fala nada. Tem muito cristão que é de direita e é herético e ninguém fala nada. Entendeu? Então eu diria que o cristão ele pode ser, sim, qualquer coisa dentro de uma caminhada política, desde que ele não contraste com aquilo que Jesus de Nazaré nos ensinou. Porque se ele Uhum. for de verdade, então aí, se ele for de verdade de Jesus de Nazaré, meu, ele não vai se deixar levar por qualquer tipo, ou seja da esquerda, seja da direita. E outra coisa, mas uma coisa com certeza não será: isentão. De um lado ele vai estar, né, mano? Se o cara for isentão, mano, ele precisa se arrepender rapidamente, ele está desviado. Eu lembro que na época da Assembleia de Deus, tinha um negócio chamado, né, de desviado. Então, ele está desviado, porque o cara não Certo. estava indo mais na igreja, ou porque pegaram ele tomando uma breja, ou Aham. porque, sei lá, ou porque Arrumou naquela uma minha época, namorada, né? uma namorada, não, porque foi no cinema, na minha época era assim, né? Então, assim, aí ele estava desviado. Na minha opinião, o cara que se apresenta isentão, numa época em que ele tem que se posicionar, ele está desviado. Precisa se arrepender, voltar para o caminho de Jesus e se converter de novo. Eu ia falar para você que eu conheci um pastorzinho que na ditadura militar, ele era da Presbiteriana do Brasil que perseguiu seus líderes, né? E eu sou membro da Presbiteriana do Brasil porque eles não mandam embora. Mas estou lá, membro da galera. E aí ele foi. A história dele é curiosa, mano, porque eles foram orar, velho. Na hora que pediram pro irmão orar, o senhor pode orar? Ele começou a orar e enfiaram um saco na cabeça dele e ele acordou no DOPS, né, mano? E aí ele contou que passou por um processo lá de tortura e que a pergunta que era feita para ele o tempo todo é: quem você lê? E ele falava: mano, eu só tô lendo Miqueias. Mas quem que é Pronto. esse cara? Quem que Aí é não, esse né? cara aí, maluco? Esse tal de Miqueias, ele pertence a qual grupo armado? A ALN, não sei o que. Ele falou: não, é o Miqueias da Bíblia. Aí disse que ele apanhou mais ainda quando falou que era o Miqueias da Bíblia, porque os caras falaram que ele estava tirando. Tá tirando aqui a Bíblia, né? Mas é verdade, mano. O cara pautava seu engajamento social nas palavras do profeta, né? E que Miquel, não, e que se buscando se parecer com as palavras dos profetas, ou pelo menos com um pouquinho do que é a proposta do Cristo, a gente vai ficar sendo carimbado mesmo, não importa do que, né? Mas é como você disse, o sangue do Cordeiro, vamos que vamos, né, velho? E já era. carimbe o que quiser carimbar. Nossa marca é o sangue do Cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Isso mesmo. marca. Mano, você crê que a esquerda falhou em servir, em não participar das comunidades mais pentecostais de periferia? Você acha que aqui no Brasil esse não diálogo com as comunidades de periferia, de base, com as igrejinhas penteca lá, que estão lá na comunidade, né, mano? Então os irmãozinhos lá da Bleia, os irmãozinhos da igrejinha que botam nome e muitas vezes alvo do preconceito dos próprios evangélicos, né? Ou a galera ligada às igrejas históricas. E a esquerda também tirou o pé da terra, né, mano? Não toda a esquerda, mas a grande esquerda brasileira. Você acha que isso desfavoreceu? E aí os pentecostais, pastorzinhos pentecostais foram na onda do Malafaia, da galera mais forte, conservadorismo. O que você acha disso, Levi? A esquerda errou feio, já venho falando isso há anos. Feio, feio. Primeiro, eu falei isso no meu papo com o Boulos. E foi um papo bom. Ele, inclusive,
A gente já vem fazendo essa conversa e conversando sobre esse assunto e a gente está de acordo nisso. Errou feio, minimizou, se distraiu, não prestou atenção, pisou na bola feio. Primeiro porque não prestou atenção quando tinha que se envolver. Estou falando da esquerda que chegou ao poder. Quando Sim, tinha que claro. se envolver, quando que tinha que se envolver com o evangélico, era na época de campanha com esses mesmos caras que agora apoiam o rapaz aí, esse senhor aí, Sim, o Coiso. A mesma turma que apoia hoje o Coiso, a esquerda ficava conversando exatamente na hora de poder fazer as suas observações e as suas proximidades. Agora, o que aconteceu? Esses camaradas, eles não olharam, eu digo isso porque é verdade, a esquerda não prestou atenção, ficou distraída, minimizou, não deu atenção para as igrejas que estão na ponta, na capilaridade, na perifa. Os pastores, as pastoras, os missionários, as missionárias, os profetas, as profetisas que estão lá na ponta. Não prestaram atenção, não olharam com atenção respeitosa, porque são espaços de acolhimento. São espaços de segurança, são espaços de pertencimento fundamental, importante, necessário. Saíram, tiraram o pé do barro, sim, ficaram longe do povo. Onde eles não chegavam na casa das pessoas, o pastor estava lá orando, entregando uma cesta básica, meio quilo de feijão, meio quilo de arroz, levando o povo para cantar. O povo começava a frequentar a igreja evangélica para ir lá louvar o Senhor. E eles eram o quê? Eles eram acolhidos em todos os lugares. Eles eram o quê? Eles se sentiam seguros naquele novo lugar. Eles eram o quê? Eles se sentiam ter um senso de pertencimento. Essa aqui é a minha igreja, eu sou irmão, você é meu irmão, minha irmã. As pessoas não prestaram atenção nisso. Outra coisa pedante, pesada, que a esquerda cometeu é não prestar atenção nos pensamentos, nas lógicas. A gente fica defendendo espaço de culto, lugar de culto de todo mundo, e tem que ser assim, deve ser assim, toda vez que qualquer espaço de culto, seja evangélico, seja de matriz africana, seja do que for, todos nós temos que nos unir para poder dizer que não pode, é inconstitucional, é maligno, é do diabo fazer isso. Mas não prestaram atenção, não quiseram estudar, não quiseram ter paciência para poder perceber por que algumas pautas eram pautas muito caras, muito importantes para os irmãos, para os cristãos. E, de boa, não foram só os irmãos pentecostais e neopentecostais da periferia, não. Os históricos, famosinhos, históricos, os camaradinhos aí, que fica espirrando em grego, ou arrotando em hebraico, e que sabe assim, os famosos reencarnação de Calvino. Essa raça aí, eles foram lá, eles participaram, eles deram participação, eles deram sustentação, sustentação até agora recentemente. Um deles aí, um novinho, um moço novo, ele sai dando tiro em todo mundo, dizendo que saiu, por quê? Porque o pessoal tinha ficado com o tal do Olavo de Carvalho e que estava errado, que não sei o quê, saiu, ele acha que saiu em tempo, deve ter saído, porque em tempo para a turma dele, porque todo mundo viu que esses caras eles saíram de lá, mas eles deram sustentação sim, ok? Então, claro. esse aspecto é um negócio, por exemplo, as pessoas não estudam, não sabem a diferença, não sabem olhar, a esquerda não estudou, não tomou cuidado de olhar as coisas com atenção, de ser respeitoso. Mas isso daí foi assim. Eles abandonaram também as eclesiais de base das igrejas católicas, eles abandonaram e pisaram na bola sim. Pisaram feio, e tinham que se arrepender, se é que, a palavra arrepender não é para eles, mas eles tinham que fazer uma revisão séria aí, no que diz respeito a isso, aprender com isso e começar a ver, e agora, o que a gente faz? Pois é. Todo grupo que começa a querer falar, erramos, uma coisa legal é no mínimo dizer foi mal. Se falar foi mal, com sinceridade, com coração, entendeu? Já começa a melhorar, né? É importante, a Ângela mandou uma coisa aí. É verdade, não foram só pentecostais, não foram só os tradicionais evangélicos, os católicos sim, muito padre católico, muito padre da igreja católica, que até agora continua dando sustentação para o coiso. É verdade, a Ângela está certa. Ô, velho, você assustou, cara, quando
rolou essa guinada, assim, do movimento evangélico histórico pro Bolsonaro, ou você esperava que os caras já eram vendidão, assim, desde a ditadura militar, algumas igrejas já passam o pano ali, né? Mas você achava que os caras tinham convertido, porque parecia, né, mano? Chegou um tempo aí que eu achei que tava todo mundo legal, mas de repente virou todo mundo fascistão de novo, velho. Na verdade, é aí que tá, né? Eu acho que na verdade, não. Eu nunca imaginei que a gente fosse voltar para uma situação como essa, de uma espécie de um remake de 1964. Nunca imaginei. Nunca Aham. imaginei que fosse chegar nisso daí. Agora, mas acontecendo e olhando hoje, esses camaradas, eles hoje, nós temos ainda uma geração de líderes que eles ainda são líderes que influenciam bastante os outros e que souberam também dar aula e influenciar a galerinha nas universidades, desculpe, nos seminários e Uhum. nas faculdades teológicas e universidades teológicas. Eles souberam influenciar, ensinar, e foram gente piedosa, muita gente boa, muita gente piedosa. Pensa num Sim. conservador piedoso, homem de Deus, um cara fantástico. Russell Shedd, conservador, mas um baita homem de Deus, etc. Gente piedosa, gente que amava o Senhor, mas que tinha, evidentemente, uma história que vinha marcada pelaquela época da Guerra Fria. E essa Sim. época da Guerra Fria ficou lá dentro do coração dos cristãos no que diz respeito às questões do comunismo. As pautas morais dos cristãos, as pautas morais sempre existiram, brother. Sempre existiram. E vão sempre existir. E essas pautas morais, pauta moral, pauta moral mesmo, não estou falando de ética cristã, estou Aham. falando de pauta moral. As pautas morais, elas sempre foram fortes também. Então foi juntando um aspecto histórico que ainda traz essa coisa da Guerra Fria e o quanto isso Sim. estimulou e isso fez com que muitos dos líderes que sempre viveram na época da Guerra Fria foram eles que nos discipularam, foram eles Uhum. que casaram os caras, foram eles que levaram os caras para o seminário, para o concílio, foram eles Uhum. que consagraram esses pastores e líderes que surgiram depois. Então, a bibliografia, a história, o estudo, tudo que tinha Então, tem esse aspecto que tem que se colocar na mesa para poder olhar para isso. Aí depois, junto com isso tudo, vem a pauta moral que vem e que sempre foi reforçada na busca da santidade, etc, etc, etc. Uhum. Aí depois vem a turma da sede pelo poder, ou seja, da sede pelo poder, ou seja, os pastores, os líderes, os mais famosos, os televisivos, que sempre jogaram como tarados pelo poder, cheios de poder, desejosos do poder, de alguma forma querendo estar no poder. Muitos deles, na maioria das vezes, eles não eram religiosos players dos bons, por quando eles queriam. Então, eles de alguma forma queriam ficar agora no lugar da Igreja Católica, agora chegou a vez dos Uhum. evangélicos. E, por outro lado, com isso tudo, vem a teologia do domínio do Peter Wagner, e essa teologia do domínio, junto com a teologia do triunfalismo, vem dando sustentação bíblica teológica do Fuller, que traz com o Peter Wagner e aqueles que são os seus discípulos, junto com a teologia da prosperidade e junto também com a estrutura da teologia do domínio com os conservadores, que também tinha essa versão da teologia do domínio para os conservadores. Aham. E aí, o que terminou acontecendo? Isso tudo estava sempre lá dentro do coração dessa gente. E aí, o que aconteceu? Quando eles tiveram a oportunidade de olhar, puxa vida, agora nós vamos estar fazendo com que aconteça aí, para alguns exagerados, uma teocracia evangélica, uma talibanização do Brasil, né, evangélica, Aham. eles falaram assim, não, agora nós vamos poder influenciar no governo para, de alguma forma, fazer com que aconteçam leis justas. E leis justas significa leis mais próximas da pauta moral de cada um deles, Sim. dos Aham. evangélicos. Então, eu acho que essa coisa estava toda fervendo, e aí misturou o lavajatismo, o Moro, o Delanhol, e aí o cara, principalmente o Delanhol, né, crente e tal. Sim. E aí, mano, isso tudo foi começando a fazer bastante sentido. Eles começaram a ver corrupção só em alguns. Eles Uhum. começaram a ter lá, vamos dizer assim, a corrupção estava só num canto, só num lado. E isso, bicho, foi tudo muito complicado. Juntando com tudo, com o jogo,
E aí, evidentemente, surge um presidente que precisava de um grupo que pudesse dar sustentação para ele, e ele Aham. começou aí, isso tudo foi indo, e chegou no ponto que chegou. Eu acredito que alguns deles estavam totalmente interessados em falar agora é a nossa vez de chegar no palácio. Então, Uhum. existe uma coisa do movimento dos servos do palácio, ou seja, os caras que sempre quiseram o poder e quiseram os palácios. E Uhum. juntando um monte de coisa, inclusive as boas intenções das pessoas, sabe? Umas boas Sim, sim. intenções. Doideira, Levi. Ó, se você não se importar, a gente vai ler a pergunta da galera aí. Alguns escreveram aqui. Também de Aí boa, pode você mandar ver. responde. Tudo Deixa eu beleza. ver se eu consigo chegar lá em cima. Eu vou no Heitor aqui, ó. Jesus tem lado do pobre, do doente. Oh, esse é o Isso. comentário. Amiga, coisa para se Beleza. guardar do lado esquerdo. Os caras estão te convidando para uma live aqui na live. Cara de paus, maluco, ó. Os pentecostais estiveram à direita, os protestantes históricos também. Nem todos, eu conheci uns penteca à esquerda e uns históricos à esquerda também. Peraí, tem pergunta aqui, ó. Caramba. Pastor Levi, qual conselho para nós cristãos minorias? Eu estou achando difícil encontrar sobrevivência em comunidade, principalmente aqui no interior. O pessoal tá igual boi indo para o matadouro. É a pergunta da Ângela. Ah, Angela, ó, vou dizer uma coisa a você. Eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, não deixe de se reunir. A gente tem que começar a orar, buscar a lógica do remanescente. Prestar bastante atenção. A Bíblia Sagrada fala do remanescente. O remanescente não é muita gente. A Bíblia Sagrada fala do remanescente. O remanescente não é muita gente. Quando Jesus faz também a expressão do pequeno rebanho, olha lá, já está dizendo, pequeno rebanho, o rebanho é pequeno. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que existe um núcleo de lugar onde é que você encontra mais 2, 3, 4 pessoas, onde você começa a formar um grupo de amizade, um grupo de comunhão, onde você começa a perceber que esse grupo ele começa a trazer para entre vocês senso de acolhimento, senso de segurança e senso de pertencimento. E começarem, eu acho que assim, tá difícil, tá, mas agora chegou a hora de começar a aproveitar, inclusive esse período de quarentena e isolamento social, para começar a perceber onde estão aqueles que seriam os remanescentes que junto com você, onde você estiver, poderia ser um espaço onde a gente poderia, nós precisamos também nos exorcizar daquela lógica do cultão, do louvorzão, da coisa toda. A gente precisa se contentar com um grupo pequenininho dentro de uma casa ou em algum canto onde alguém puxa o violão, canta, ora, chora, lê o evangelho, um abençoa o outro e o outro cuida do outro. Eu acho que a gente precisa se reencantar com isso, seja na universidade, seja na faculdade, seja onde for. E aí, Uhum. começando a se reencantar, fazendo com que esses pequenos grupos que estão espalhados por aí, eles comecem a se organizar, ficar junto, votar. Crente tem que entender isso, mas nós precisamos se juntar e não necessariamente. E aliás, eu aconselho, inclusive, que você tenha alguns momentos para poder fazer avaliação política e avaliação de conjuntura, que tem que ter, numa boa, Uhum. bacana, ótimo, beleza. Mas não, com quem que você se junta para poder cantar hino? Com quem que você se junta para poder orar? Com quem que você se junta para que a pessoa ore com você? Com quem que você se junta para poder ler junto o evangelho? Com quem que você se junta Uhum. para poder dizer quem é que vai ajudar quem aqui? Quem que a gente vai ajudar agora? Então, começar a buscar isso, essa coisa quente, essa coisa fervorosa dos encontros pequenos, mas significativos, para que nunca se esqueça. Lembrando que alguém já disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá, entendeu? Então, começar a Uhum. olhar para isso e perceber isso. Então, pedir a Deus isso, pedir a Deus graça e ficar feliz, porque sempre foi assim. Deus sempre usou o remanescente, sempre foi assim. Esse papo de G 1.200.000, não. Nem o G12 que se transforma em G 1.300.000 pessoas da maior igreja da galáxia. Não, nunca foi assim. Sempre grupos menores e Jesus com os seus 11, que na hora da cruz ficou G0, na hora da cruz foi G0. E com esses 11, ele revolucionou o mundo, marcou o mundo. Eu acho que, sim, nós temos como sair disso, sim, porque nós temos acesso à Bíblia, temos
como cantar músicas que a gente gosta, e temos como orar uns pelos outros, e temos sim como construir pequenas comunidades cheias de afeto. Sal da terra, luz do mundo, por onde estiver, fazendo pequenas coisas. Um grupo que se compromete. A gente pode ajudar uma pessoa? Pode. Então quem que é o velhinho ou a velhinha aqui da rua que a gente vai começar a cuidar? Pronto. Quem são? É um grupo de uns crentes que fica cantando aí. Quantos são? São muitos? Assim, nada. São 3, 4, 5 jovens aí que estão aí. Legal. Entendeu? Ô, mano, você falando do G0 da Cruz, eu fiquei pensando aqui que pode ter sido G menos 00, porque até os caras que não seguiam muito de perto saíram fora também, né? Correu todo mundo. Todo mundo vazou. Era G-Vaza. G vaza. Ô, velho, Vaza. Vaza. O Everton tá perguntando se é possível pensar por si mesmo e concordar com coisas da direita ou esquerda, ou tem que comprar o pacote inteiro? Nada de comprar pacote inteiro. Nada de comprar pacote inteiro de lugar nenhum, de ninguém. Nada de comprar pacote inteiro de lugar nenhum, de ninguém. Seja da direita, seja da esquerda. Nada. Tem algumas coisas que você pode concordar. Qual que é o problema, gente? Pelo amor de Deus, vamos lembrar de uma coisa. Quando Jesus chamou os discípulos, ele chamou alguns caras, certo? Tudo trabalhador. Só que só entre os pescadores, 2 deles, eles eram como se fosse assim, os camaradas que fossem, vamos dizer, os pescadores empresários. E tinha 2 que eram o quê? Trabalhadores mesmo, pescador. Ele chamou trabalhadores. E mais, lembra de uma coisa, quando ele chamou um cara, que era o Mateus, que era um camarada. Aliás, eu preguei uma mensagem há um tempo atrás, que deu um ano e meio, sei lá quanto tempo atrás, deu um rolo danado, a mesa dos diferentes. Ó, a mesa dos diferentes. Procura assistir essa mensagem, que é um pouco isso que eu estou falando aqui agora. Jesus traz para a mesa quem? Traz Mateus, que cobrava imposto em Cafarnaum, que metia a mão fazendo ágio do imposto romano nos peixinhos de Pedro, junto com Pedro, no mesmo colégio apostólico, e coloca o Mateus junto com quem? Com Simão Zelote? Zelote? Imagina, Zelote tinha uma faquinha que ela era batizada quando enfiava nas tripas de romano. Oh, e Jesus chama esses caras na mesa dos diferentes. Então, muita calma nessa hora. Que coisa boa você olhar, prestar atenção e observar. Não compre pacote inteiro de ninguém. E o fato de Jesus estar agindo com todo mundo, em nenhum momento ele foi isentão. Ele não concordou com nenhum. Na hora que ele tinha que bater, o pau que dava em Chico dava em Francisco. E aí foi indo, depois todo mundo entendeu isso. E entendeu esse negócio da entrega tão radical, que todos eles, menos Judas, beberam do mesmo cálice. Claro que teve João aí, que a gente sabe que o João ficou aí de veinho, mas os outros, eles beberam do mesmo cálice. Beberam tudo do mesmo cálice. E o João se ferrou grandão, porque deve ser ruim demais você ver todo mundo indo, e você só apanhando e ficando, e não morre de jeito nenhum, né, mano? Porque ele apanhava, mas não morria, né? Exatamente. Ô, Levizão, ó, o Du tá perguntando aí, explique, por favor, a teologia do domínio e comente dentro desse assunto sobre o seriado The Family. Você assistiu? Assisti e recomendo. Você tem que estudar a teologia do domínio, você tem como fazer isso. Se você der uma gugada, você vai encontrar o pastor Alexandre, que é lá do Sul, com uma live um videozinho bem curto, onde ele conta essa história. Mas você também tem outros caras que também falam sobre a teologia do domínio. Depois você vai perceber e vai aprender sobre isso. Pesquisa na gugada que vai ser bem legal. Teologia do domínio. É uma compreensão de que, na verdade, os demônios, eles foram e tomaram conta do planeta, tudo mais. Eles têm base bíblica para isso. Isso aí o Peter Wagner fez isso. Então, os demônios, os espíritos malignos que dominaram o mundo, agora nós estamos aqui para poder expulsar os demônios e recuperar o domínio para o reino de Deus. Só que essa coisa do domínio para o reino de Deus é alguma coisa que também foi sendo ampliada, vamos dizer assim, foi sendo mais elaborada por alguns, que aí entra essa turminha daqui que você percebe também da turma da evangelização, que está lá no The Family, que vale a pena assistir, que tem a ver, que pega um negócio muito bacana, que é a gente pregar só Jesus, que eu ensino sempre isso, só Jesus, ensinar Jesus, blá, 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 mas que termina se transformando exatamente num movimento tático, estratégico, para poder chegar no
poder e nos poderosos. Tanto que você vai perceber na própria série que os caras não estão atrás de ovelhas, eles estão atrás do lobo. Para que a partir do lobo, esse lobo, vamos dizer assim, mais ou menos convertido, esse lobo mais mansinho, eles possam de alguma forma ficar perto do poder. Por isso que tem anualmente um café para o presidente, que todos os presidentes dos Estados Unidos, sejam eles democratas e também republicanos, eles também participavam disso. Muita gente do Brasil foi para lá participar desse café. Sim. E os próprios caras, que são os camaradas dos pastores do Trump, são os caras que ficaram o tempo todo também fazendo discipulado aqui com os pastores do Coiso. E isso fez com que essa coisa da teologia do domínio, ela vai tomando uma proporção, e a teologia do domínio ela é interessante. Ela tem um viés mais pentecostal, neopentecostal, mas ela também tem um viés, sim, conservador. Eu acho que o The Family é da Netflix, sim, Bruno. Deve ser da Netflix, sim. Mas vale a pena pensar, sabe por quê? Porque a teologia do domínio, que tem ali uma prima, que é a teologia da prosperidade, e que tem uma outra prima, que também é a teologia do triunfalismo. Essas coisas todas são coisas que você tem que prestar bastante atenção, estudar e pesquisar, e você vai perceber onde é que está isso. Ou seja, vai completamente contra aquilo que Jesus ensinou, que o reino dele não é desse mundo. Quando ele está junto com os discípulos, que os caras, que a mãe dos dois camaradinhas lá fala assim, põe meu filho à tua direita, à tua esquerda, fala assim, você não está entendendo nada. Com vocês não é assim, o meu reino não é desse jeito. Então é bom prestar bastante atenção nisso e estudar isso, porque isso vai encontrar eco e vai encontrar espaço para a formação desses pastores, desses teólogos, com os grandes pregadores, principalmente os dispensacionalistas. Todo respeito, tem muito dispensacionalista bacana. Eu concordo, eu conheço, eu sei disso. Mas o dispensacionalismo é como se fosse um campo fértil para sementes assim. Sim. Levisão, meu velho, nós estamos faltando 2 minutos aqui, tem 450 perguntas. Você quer responder ou quer falar para os caras, Deus abençoe, e depois nós manda por escrito? Deus abençoe, mandar por escrito não faz comigo não, pelo amor de Deus, senão eu não vou conseguir. Eu respondo e falo que foi você, mano. Ah, tá bom, aí tá. Não, bom, mas olha, é o seguinte, eu vou pegar a maioria delas aqui. São perguntas, algumas de caráter pessoal, tipo, por que acabou o Missão na Íntegra, bababá. Se você vai de Marina ou de Bolos. E aí a gente... Eu sou Marina faz tempo, todo mundo sabe que eu sou Marina, eu sou marineiro já faz tempo. E para mim é a pessoa mais fantástica que eu conheci dentro da política. E percebi uma mulher de Deus, uma irmã em Cristo fantástica, extraordinária. Marina é a nossa maior autoridade pública, política, do assunto mais importante do século e das futuras gerações. Marina Silva. Exatamente. É uma pessoa de integridade, um caráter, uma mulher de Deus, uma mulher que me pastoreia muitas vezes. A tia é gente fina, né, mano? Eu gosto dela também. Muito, muito. Então é o seguinte, eu vou anotar as perguntinhas aqui e qualquer coisa eu te mando. Vou ver se eu mando mesmo. Acho que eu não vou mandar não, viu, velho? Na boa. Mano. Tá uma preguiça. Não faz isso não, pelo amor de Deus, senão vai me quebrar as pernas, eu não vou conseguir responder. Não, então já é. E sabadão à noite. Ô, gente, Deus abençoe vocês aí que mandaram as perguntas. Foi mal, não deu tempo, mas é que senão a gente vai até meia-noite aqui, né? E, Levi, velho, eu quero agradecer você, mano, por sábado à noite. Eu tô ligado que é embaçado, né? Mas, mano, obrigado por você conversar, responder a pergunta da molecada, minhas também. E caminhar junto aí na luz do Senhor Jesus, né, velho? Com esperança de que dias melhores virão. Sim, beijo bento para vocês todos, para você, meu brother, obrigado pelo convite. E para todos vocês, todas vocês, beijo bento. Não vamos desanimar coisa nenhuma. Vamos segurar a onda, fazer dessa quarentena e desse isolamento o nosso retiro espiritual, voltar de novo a buscar fervorosamente os princípios e as coisas mais simples do Evangelho, porque eu acredito que se a gente fizer isso direito, num retiro espiritual nesse período, e buscando as coisas mais simples para poder se reunir com 2 ou 3 e começar a formar pequenos grupos e pequenas células de quem ama o Evangelho, pronto. Eu tenho certeza, já era, porque sempre foi assim. A igreja sempre arrebentou desse jeito.
Do jeito E como certo. diz o Frei Beto, guardemos o pessimismo para dias melhores. Vamos, que agora tá ruim, nós temos que estar cheio da boa vontade do Evangelho aí. Cheio de esperança, cheio de Cheio de esperança. Vamos esperança. adiante. Gente Cheio de querida, esperança. não vai dar para dizer o nome de todo mundo, mas um beijão para vocês. Deus abençoe vocês, viu? Vamos na paz de Beijo, Jesus. bem. Levisão, valeu, meu velho. Nós.